água subterrânea. Na aula passada a gente falou um pouco sobre o ciclo hidrológico, né, a importância de estudar esse ciclo da água. Falamos um pouco sobre a hidrosfera e as porcentagens das composições de água que tem presente no nosso planeta, né? Porcentagem de água salgada e água doce. Falamos sobre as etapas do ciclo hidrológico, né? Todas as etapas e a relação entre elas, bem como falamos um pouco sobre a equação do balanço hídrico, né? Que é essa equação que é utilizada para quantificar, né, a quantidade de água nas bacias hidrográficas, nessa unidade geográfica chamada bacias hidrográficas. Definimos o que é uma bacia hidrográfica, né, que ela é definida a partir de um divisor topográfico, onde contém o rio principal, seus afluentes, como é feita essa medição desse balanço hídrico através daquela equação. Falamos um pouco sobre o escoamento superficial, precipitação, infiltração e um pouco sobre a influência da vegetação nesse processo do ciclo hidrológico. Então, dando continuidade ao nosso assunto sobre as águas subterrâneas, na aula de hoje a gente vai falar um pouco, perdão, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essa água que está contida no subsolo. Bom, como falamos na aula passada, a porcentagem de água que a gente tem disponível aqui, né, na superfície, através dos rios, lagos, lagoas, corresponde a apenas 1%. Né? 69% dessa água estão nas geleiras e 30% da água que a gente considera disponível para ser utilizada, ela está contida nos aquíferos subterrâneos. Então, essas águas que estão... Essa água que estão nas geleiras, elas não são consideradas disponíveis para o nosso uso. Por isso que a gente considera que a maior quantidade de água disponível para a gente é essa que está nos aquíferos, correspondendo a 30%. Então, o que seria essa água no subsolo? A água no subsolo, ela é a água de subsuperfície contida na zona de saturação, que ocupa todos os poros da matéria. Então, essa primeira definição a gente vai entender um pouquinho mais à frente, quando a gente explicar aqui o que seria essa zona de saturação. Toda água que ocupa os vazios em formações rochosas ou no regolito, que foi aquela parte superficial do solo que a gente estudou nas aulas passadas, quando a gente viu aí a formação dos solos, toda essa água que está contida nos vazios dessas formações rochosas ou no regolito, ela é classificada como água subterrânea. Bom, a precipitação atmosférica sobre a superfície terrestre, seguida da infiltração, é o que dá origem a todos os suprimentos de água de subsuperfície, certo? Porque a gente vai entender que a primeira etapa é a precipitação. E para poder essa água de precipitação infiltrar, eu preciso entender alguns aspectos do solo ou da superfície a qual essa precipitação está sendo depositada. A gente viu lá no ciclo hidrológico que a gente tem duas opções. Quando a água atinge a superfície, ela pode ou escoar, e aí vai depender de vários fatores. A gente vai dizer se essa água vai escoar ou não, ou infiltrar no solo ou nas rochas, certo? Bom, a água subterrânea, de uma maneira simplificada, seria toda a água que ocupa os vazios nas formações rochosas, como já falei anteriormente. Então, vamos se aprofundar aqui um pouquinho mais sobre o que seria essa infiltração, né? E quais são os fatores que vão estar interferindo na infiltração. Bom, essa infiltração é o processo mais importante de recarga da água no subsolo. Bom, a gente falou anteriormente que é a precipitação seguida da infiltração, certo? Mas não haveria recargas subterrâneas apenas com a precipitação se não tivesse a infiltração. Perdão.
Quando uma fração da água ela sofre infiltração, ela vai acompanhando seu caminho pelo subsolo, onde há força gravitacional e as características dos materiais que estão presentes, né, no solo, as rochas, é que vão controlar o armazenamento e esse movimento das águas. E a infiltração, por ser o processo mais importante para essa recarga, a gente tem que se aprofundar um pouco mais e vamos falar sobre cada um desses aspectos que interferem na infiltração, consequentemente na recarga dos aquíferos. Bom, essa velocidade de infiltração, ela também, e o volume que infiltra no solo, ele depende desses fatores: porosidade, cobertura vegetal, topografia, precipitação e ocupação do solo. Então, iniciando aqui, né, pela porosidade, certo? Bom, a infiltração ela é favorecida por essa presença de materiais porosos e permeáveis, certo? Mas o que são materiais porosos e permeáveis? Bom, a porosidade ela é o espaço poroso que pode reter fluido, ou seja, são espaços vazios entre as partículas sólidas. Já a permeabilidade, ela é uma propriedade dos solos, que a gente vai estudar, e a gente falou isso anteriormente no estudo da formação dos solos, mas a gente vai ver isso com maior profundidade, né? Mais explicado na disciplina de mecânica dos solos. Mas o que seria essa permeabilidade? É a propriedade que permite que um fluido atravesse o meio. Não basta apenas ter os poros, precisa também de algumas características do material constituinte desse solo, que faz ou não permitir essa passagem da água por ele. Então, as rochas expostas muito fraturadas ou porosas também permitem a infiltração de água. Por outro lado, materiais argilosos são materiais que não permitem ou não facilitam esse tipo de movimentação da água no solo. Por exemplo, também as rochas ígneas, né? São rochas mais maciças, com um maciço mais denso, com menos espaços ou fraturas, né, no seu maciço, ele também impede aí certa passagem de água, desfavorecendo a infiltração. Eu tenho aqui um exemplo de arenito não cimentado, onde ele é mais poroso do que um arenito cimentado, porque aqui já se iniciou o processo de cimentação, que a gente viu lá nas aulas anteriores em rochas sedimentares. Então, essa cimentação vai preenchendo os poros que antigamente estavam vazios ou podendo estar sendo preenchidos por água. Um arenito bem selecionado, ele é mais poroso do que um arenito mal selecionado, uma vez que as partículas pequenas elas vão estar aqui preenchendo esses espaços vazios. Já os folhelos fraturados, né, é uma rocha impermeável, ou é uma rocha permeável, perdão, uma rocha que é mais porosa, onde pequena quantidade de espaços porosos, onde contém pequenas quantidades de espaços porosos nas suas fissuras. Já um folheiro não fraturado, ele vai ser menos poroso, né, que tem uma quantidade muito pequena de espaço poroso entre grãos de argila e sílito, porque assim, os grãos de argila são muito pequenos, então eles vão aí estar preenchendo esses espaços minimamente presentes aqui nos folheiros fraturados. Eu trouxe aqui essa tabela, onde a gente vai mostrar aqui um pouco sobre a porosidade e permeabilidade dos tipos de rocha. Bom, o cascalho. O cascalho, ele é um material, uma rocha com muito alta porosidade e muito alta permeabilidade. A areia grossa, a média, ela tem uma alta porosidade e uma alta permeabilidade. Já a areia fina, ela já vai estar aí reduzindo a porosidade e menor ainda a sua permeabilidade. Chegando aqui ao folheiro, esse folheiro que são materiais que se deram origem a partir de solos argilosos,
A gente viu na nossa aula lá do laboratório, né? A gente viu um exemplo de um folheiro, que é uma rocha bem compacta. Então, ela tem uma baixa porosidade e muito baixa porosidade e muito baixa permeabilidade. Espécies coberturas de solo ou material inconsolidado, como por exemplo aqui, nesse folheiro não fraturado, eles exercem um papel importante nesse controle da infiltração, né, que ele vai retendo temporariamente parte da água de infiltração que posteriormente é liberada lentamente para a rocha subjacente. O que seria? Se eu tenho uma espessa camada de solo, esse solo ele vai reter, né, uma certa quantidade de água ali no evento da precipitação e lentamente ela vai fazendo com que essa água vai sendo passada para a rocha subjacente, ou seja, na parte mais inferior. Bom, a capacidade de infiltração de um solo ela é a taxa máxima pela qual a água pode ser absorvida pelo solo. Em geral, os solos e as rochas mais permeáveis apresentam uma maior capacidade de infiltração, favorecendo a rápida percolação da água para o lençol subterrâneo e reduzindo o escoamento superficial direto. Então, o que seria essa percolação? Bom, a percolação nada mais é do que o movimento ou transporte de água nos meios porosos, rochas e solos, certo? Bom, dando continuidade agora, vamos falar sobre a influência da cobertura vegetal, né, nesse processo aí de infiltração. Bom, em áreas vegetadas, eu tenho que a infiltração ela é favorecida pelas raízes que abrem caminho para a água descendente no solo. Então, as raízes elas facilitam a penetração, a percolação de água nos maciços de solo, uma vez que ela vai abrindo esses caminhos. A cobertura vegetal também ela exerce importante função no retardamento de parte da água que atinge o solo, né, através de quais processos? Eu tenho aqui a interceptação, que seria parte da água precipitada fica presa nas folhas, nos galhos e também no tronco, certo? Sendo que esse excesso ele vai sendo lentamente liberado para a superfície do solo, através do processo de gotejamento. Tem aqui nessa imagem. Através do processo de gotejamento, eu vou liberando lentamente essa água para o solo. Bom, o que isso importa também na prática, né, essa interferência da vegetação? Porque quando eu tenho áreas mais vegetadas, ou seja, com mais árvores, com mais cobertura vegetal, isso significa que em eventos, por exemplo, de alta pluviosidade, uma precipitação, uma chuva torrencial, por exemplo, numa cidade, enfim, essa cobertura vegetal, ela vai fazer com que esse grande volume de água que foi liberado assim em um curto intervalo de tempo, ele seja retido ali temporariamente nas árvores e posteriormente, ao passar dessa chuva torrencial ou desse evento pluviométrico, essa água vai sendo liberada lentamente, evitando aí problemas como enxurradas, inundações, né, que é um problema que assola muito nas cidades brasileiras, principalmente nas grandes cidades. Existem outros fatores que interferem também nisso aí, mas eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Bom, só um momento que eu acho que eu apertei alguma coisa que não devia. Meu Deus. Não, tá certo. Deixa eu voltar. Vamos falar agora um pouco sobre a influência da topografia, né, para a infiltração.
Então, a gente tem aqui que declives acentuados favorecem o escoamento direto, certo? Porque, de modo geral, né, esse declive muito acentuado, ele vai diminuir a infiltração. Porque, assim, quando eu tenho superfícies, aqui, vou mostrar aqui nessa imagem, quando eu tenho aqui superfícies suavemente onduladas, né, elas permitem um escoamento mais lento ou menos veloz. Isso vai aumentar a possibilidade de infiltração, uma vez que eu vou ter aquela água ali naquele determinado espaço geográfico ali por um período de tempo mais longo. Quando a água escoa mais rapidamente, isso dificulta o processo de infiltração. Então, eu tenho, por exemplo, aqui nas encostas, o escoamento superficial é extremamente rápido, a velocidade. Já em locais mais planos, eu tenho aí uma maior possibilidade de infiltração. Óbvio que depende de outros fatores, né, como o tipo de solo, enfim, mas a declividade também interfere nesse sentido. Bom, a precipitação, falei um pouco na aula passada sobre a precipitação, certo? Mas o modo como o total de precipitação é distribuído ao longo do ano é um fato decisivo no volume de recarga da água subterrânea em qualquer tipo de terreno. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho uma chuva regularmente distribuída ao longo do ano, certo? Eu tenho volumes de precipitação não tão elevados em tempos concentrados, em um intervalo de tempos muito pequenos. Quando ela está mais distribuída ao longo do ano, as chuvas, o que acontece? Eu promovo uma infiltração maior, pois assim a velocidade de infiltração ela acompanha o volume de precipitação. É basicamente a mesma relação lá com a declividade. Quando eu tenho um maior volume de água sendo precipitado, o solo ele tem uma certa capacidade de infiltração. Então, assim, se eu tenho muita chuva num pouco intervalo de tempo, que são as chuvas torrenciais, e isso vai favorecer o escoamento superficial direto, né? Porque a taxa de infiltração ela vai ser inferior ao grande volume de água que está sendo precipitado. Em contrapartida, as chuvas regularmente distribuídas, elas promovem uma maior infiltração, né? Porque a velocidade de infiltração vai acompanhar o volume de precipitação. Outro fator, que aí eu comecei a falar anteriormente com relação à cobertura vegetal, que está relacionado com o uso e ocupação do solo, seria, no caso, a ocupação do solo. É um fator que interfere diretamente aí nesses processos de infiltração, porque a urbanização, ela influencia a quantidade de água infiltrada no solo, através de quais atividades? Pavimentação. Uma vez que você pavimenta o solo, você deixa o solo impermeável, ou seja, impede a infiltração. Isso é um grande problema nos grandes centros urbanos, certo? Porque retira-se a cobertura vegetal, que faria ali o processo, né? A sua função de interceptação da chuva, né? Que capta grandes volumes de água para ser liberado posteriormente, de uma forma mais lenta. E aí agora, quando eu tenho ruas pavimentadas, né, eu tenho uma alta taxa de impermeabilização do solo. Existem diversas normas que as prefeituras elas devem ter, constar aí no seu plano diretor ou nas suas diretrizes de uso e ocupação do solo, onde estabelecem aí valores mínimos para a impermeabilização do solo, né? São medidas que tentam de alguma forma reduzir esses impactos. Claro que não vem a solucionar os problemas das grandes enchentes, né? Principalmente os meses aí do começo do ano, de janeiro, fevereiro, cidades do Rio de Janeiro, a gente sempre vê as notícias aí na televisão, vai ser uma coisa que vai sempre acontecer. As obras de drenagem urbana também, elas vêm para tentar reduzir um pouco esses impactos, por exemplo, através dos canais. Na zona rural, como é que isso acontece também? Bom, na zona rural,
também tem o desmatamento para a plantação, e esse desmatamento também reduz a capacidade de infiltração, uma vez que o solo ele vai estar mais exposto, ou seja, tem uma exposição maior nas vertentes através das plantações sem terraceamento, ou seja, sem o terraceamento eu vou ter um maior escoamento, né? A água ela vai escoar mais rapidamente, ou seja, diminuindo a infiltração. E também a produção de gado faz com que eu obtenha aí uma compactação do solo devido ao pisoteamento dos animais, né? E a gente, acho que já cheguei a mencionar a vocês, eu, na verdade, falei sobre isso numa aula anterior, na aula sobre a formação dos solos, sobre essa propriedade do solo, que seria a porosidade. A porosidade é o número ou volume de vazios que eu tenho presente no solo. E a compactação dos solos é exatamente a expulsão do ar desses vazios, certo? Deixando o solo mais compacto, eu reduzo a capacidade desse solo para infiltração. Um fato curioso também é que a situação em grandes centros urbanos, né, como por exemplo São Paulo, foi detectada uma recarga significativa, né, da água subterrânea por vazamento da rede de abastecimento, ou seja, é meio que contraditório, apesar da cidade ser extremamente impermeável através das suas pavimentações e das suas edificações, estavam acontecendo muito vazamento da rede de distribuição de água, e isso foi observado que esses vazamentos estavam recarregando os volumes de água dos aquíferos, né, naquelas águas subterrâneas naquela região.